Bom dia, irmãos. Vamos ler 1 Timóteo, capítulo 3. Na minha Bíblia tem assim o título: As qualificações dos bispos e dos diáconos. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento. E que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito. Pois, se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Versículo 7. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sórdida ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados, e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Da mesma sorte quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa, pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmo justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Aí tem um subtítulo: A Igreja de Deus, coluna e baluarte da verdade, o grande mistério da piedade. Versículo 14. Escrevo-te estas coisas, esperando e ver-te em breve, para que, se eu tardar, fiques ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade, aquele que foi manifestado na carne. Foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, criado no mundo, recebido na glória. Que o Senhor aplique a sua palavra lida. E eu gostaria que os irmãos mantivessem a Bíblia aberta e vamos orar. Senhor, obrigada pela tua palavra lida e nos faça entendê-la em nome de Jesus. Amém. Essa carta que Paulo escreveu para Timóteo, que estava em Éfeso, hoje ela é remetida para nós da PIB Jardim Maranguape e especialmente a Comissão de Sucessão Pastoral. Em seus encontros, a comissão tem refletido nessas cartas pastorais e em outros textos referentes às qualificações de um bom ministro de Jesus Cristo, porque é isso que a comissão tem procurado para a nossa igreja, um bom ministro. Gostaria de destacar 2 termos aqui mencionados para entendermos o seu significado.
Primeiro termo é em relação ao bispo, que é um termo grego que significa supervisor. Naquela época era assim chamado o encarregado da igreja local. E hoje em dia, em algumas denominações, ainda se usa esse termo. Para nós batistas, não. Os termos mais comuns é ministro ou pastor. Um outro termo que a gente precisa também entender o significado é neófito. Neófito é quem não tem experiência, quem não tem maturidade. Então vamos lá, dos versículos 1 ao 7, destaca as qualificações do bispo. Como a gente já viu lá em cima, né, que hoje em dia a gente considera ministro ou pastor. Em outras versões, em outras Bíblias, esse título tem assim, versões diferentes, como, por exemplo, deveres dos bispos. E esse significado a gente vai definir como as características de um bom ministro de Jesus Cristo. Que é isso que a gente vai debater, tentar entender quais são essas características de um bom ministro de Jesus Cristo. E aqui a gente vai listar algumas, né, para os irmãos acompanharem aí, mas essas características, elas também estão registradas lá na carta que Paulo também escreveu para seu verdadeiro filho, segundo a fé comum, que é Tito. Lá em Tito, capítulo 1, dos versículos de 5 a 9. Então, também está essa repetição das características. Irmãos, essas características do bom ministro é conhecida já da gente, da nossa igreja. E aqui eu vou fazer assim algumas observações em relação a algumas dessas características. Primeira observação que eu gostaria de fazer em relação a um bom ministro que deve ser capaz de ensinar a palavra. Isso está aí no versículo 2. Então, esse bom ministro, ele deve ter a capacidade de ensinar. Ele deve ser capaz de doutrinar o seu rebanho. E, para isso, ele precisa ser experiente e não neófito. Então, veja o que a gente descobriu lá em cima, o que é um neófito, né? Uma pessoa que não tem experiência. Porque, infelizmente, alguns querem ser pastor. Não tem o conhecimento teológico, às vezes nem conseguiu concluir o curso de teologia, e também não tem preparo emocional. E, ao exercer o ministério, se tornam presunçosos, vaidosos, e começam a fazer mudanças, inovar demais, pregar heresias, e com isso passa a agradar ao diabo. É o que diz o versículo 6. O segundo ponto que eu gostaria de ver com os irmãos é que um bom ministro deve ser marido de uma só mulher. Versículo 2 também. A comissão de sessão pastoral, irmãos, tem se entristecido e se decepcionado muito, porque nas nossas investigações, nas nossas pesquisas, a gente tem observado que essa característica de um bom ministro não tem sido preservada no casamento de alguns pastores. Muitos casos de adultério, às vezes ele, às vezes a esposa, divórcio, separação, enfim. Isso é lamentável, mas tem sido uma realidade. Um outro ponto que nos chama a atenção é em relação a que
um bom ministro deve governar bem a sua própria casa e criar os filhos com disciplina. Versículo 4 e 5. Essas duas características também estão comprometidas em algumas famílias pastorais. Sabemos de casos em que o pastor permite o filho dormir com a namorada na sua casa ou na casa dela. Aí eu pergunto aos irmãos, dá para entender como está difícil encontrar um bom ministro de Jesus Cristo, irmãos? Um bom ministro conserva o ministério da fé com a consciência limpa. Versículo 9. Eu entendo que aqui Paulo estava preocupado com o que seria ensinado na igreja. Em Colossenses, capítulo 1, versículo 25, ele diz, referindo-se à igreja, entre aspas, da qual me tornei ministro, de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Fecha aspas. Eu acho que é isso que se espera de um bom ministro de Jesus Cristo, que ele cumpra fielmente o que está na Bíblia Sagrada, independente de qualquer situação. Pois não devemos agradar a ninguém, principalmente o ministro, ele não pode estar preocupado em agradar a sociedade, em agradar uma comunidade e fazer o que a cultura da comunidade permite. Não, ele tem que cumprir fielmente o que está escrito na Bíblia Sagrada. Dos versículos 8 ao 13, as características que nós constatamos em relação aos diáconos, que essas características são semelhantes às características do. E os diáconos, né, são os que ajudam, os que auxiliam aos presidentes da igreja. Então, aquele ou aquela que deseja ser diácono ou diaconisa devem ter as mesmas características do ministro. No versículo 11, destaca as características das mulheres. E quem são essas mulheres que Paulo se referia? Eram as esposas dos diáconos e também as diaconisas. E hoje eu entendo que esse recado é para a gente também, porque a esposa dos pastores, elas também devem ter uma conduta semelhante ao seu marido. Porque, e por que não para todas as mulheres cristãs? Então, como é que elas devem se comportar? As esposas de pastores, esposas dos diáconos, as diaconisas e nós, mulheres cristãs. Então, elas devem ser respeitáveis, não maldizentes, ter o domínio próprio, ser fiel em tudo, se vestir adequadamente e ser exemplo. E também assim, chamando só a atenção dos irmãos, nas nossas pesquisas, nós deixamos de seguir investigando, pesquisando 2 candidatos por conta da conduta de suas esposas. Quando nós observamos, então, detectamos que as condutas delas não condiziam com a conduta da esposa do pastor. Então, isso também pesa muito no ministério pastoral. Do versículo 14 ao 16, é uma exaltação sobre Jesus Cristo, né, que fala também sobre a igreja. Paulo encerra esse capítulo fazendo uma exaltação a Jesus Cristo como dono da igreja, justificado em espírito.
dizendo: escrevo-te estas coisas para que fiques ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Então, Paulo tinha uma preocupação muito grande com a igreja de Jesus Cristo. E sempre ele estava recomendando isso aos seus filhos, né? Timóteo, Tito. E sempre que ele mandava uma carta onde ele deixou uma igreja, ele tinha essa preocupação com a igreja que ele fundou, com a igreja de Jesus Cristo. Então, irmãos, a minha conclusão é o seguinte, encerrando dizendo para os irmãos que, para a nossa igreja, dizendo para a nossa igreja que a comissão de sucessão pastoral não é exigente demais, como alguns têm dito. A comissão de sucessão pastoral tem sido prudente e quer um bom ministro para a casa de Deus. Quer um bom ministro para a casa de Deus com essas características. Que Deus nos abençoe e que possamos continuar orando para que o Senhor nos mostre, né, um ministro que contemple essas características para governar a sua casa, que é a igreja. Amém?